Olá, galerinha da EJA, como estão vocês? Espero que todos estejam bem, na graça do Senhor Jesus. E aí, hoje a nossa aula é de História, né? E o tema, as primeiras escolas de medicina, né? As primeiras universidades que teve aqui, onde surgiu, aonde se encontra ainda. Então, hoje vamos viajar neste mundo fascinante. Vocês que ainda não fizeram ou não tiveram tempo, eu estou sem tempo, desestimulado do estudo um pouco. Peça força, vamos à luta, tome aquele ano, levante do sofá e vá, pegue, faça dessa semana. Esqueça dos outros, ou então converse com o professor, veja aí o melhor momento, como vocês podem trabalhar, você e o professor no particular, mas não deixe de fazer, não desanime, acompanhe as aulas, certo? Vão lá no portal, sempre vem dizendo que vamos lá no portal, dê o likezinho no Estudo em Casa da Beninha, tem muito material, legal mesmo, muito aprendizado, muito conhecimento diferente, novo, com várias matérias, com outros temas, então tudo é uma forma de aprendizado e o que a gente consegue absorver ou conhecer ou aprender é riqueza nossa, ninguém tira, certo, pessoal? Esse tema está lá no livro de vocês, na página 192, tem no material de vocês, pode acompanhar. Quem não tem o material vai acompanhar por aqui, porque foi baseado todo em cima desse texto, né, do assunto de vocês. Então não se preocupe, vocês vão estar sim, dia após dia, mas sendo do material o assunto de vocês. Não vão ficar atrasados. Fiquei atrasado, não. Quem quer vai à luta. Aí está aí o material todo para vocês, viu? Vou compartilhar agora o que eu preparei para vocês. A história da medicina no Brasil. Onde começou, como surgiu, quem é esses profissionais, quem foram esses profissionais que ajudou na história aí, né? Vamos conhecer agora um pouquinho. O Brasil Colônia, século XVI e XVII, assistência à saúde da população. A população colonial recebia assistência de jesuítas, barbeiros, curandeiros e parteiras. Não havia médicos diplomados no Brasil naquela época, tampouco preocupação de Portugal com a saúde pública da colônia. Aí agora já começamos, né? A saber que não existia, e se tinha os curandeiros, os jesuítas, os padres, né, que se prontificavam com as plantas medicinais a tentar curar aquelas enfermidades, sem saber assim qual o medicamento utilizar. E nem tampouco, né, o Portugal naquela época se preocupava com a saúde daqui, com a saúde da população, da colônia. O trabalho jesuíta na área da saúde pendurou até o século XVIII, pela escassez de médicos formados na Europa. Bóticas dos jesuítas são medicamentos vindos de Portugal e também preparados a partir de plantas obtidas dos indígenas. Havia também uma coleção de várias receitas e segredos particulares das principais bóticas. A Triaga Brasílica foi a receita jesuíta mais famosa, dezenas de ervas e produtos animais para diversos males. E mesmo assim a corte, né, o rei Dom Pedro, eles não deixavam exercer os médicos que tinha, só chamava em último caso, como fosse um caso assim, de epidemia, que procurava e
escutavam qual era a opinião. Eles não acreditavam, não queriam a ciência pelo meio, né, dando opinião. O Brasil, colônia no século XV, legislação sanitária de Portugal. Em 1430, o rei de Portugal exigiu que todos os que praticavam medicina fossem avaliados e aprovados pelo médico da coroa, também denominado físico ou físico-mor. Em 1448, o regime do físico-mor, sancionado em lei do reino, explicitava, entre os cargos da função, a regulamentação do exercício da medicina e cirurgia por meio de licença. Foi logo quando começou a querer exigir, né, um papel, um diploma, um certificado. A assistência do médico. O físico-mor, tinha formação em medicina em universidades europeias. Os médicos que chegavam ao Brasil não eram os melhores e não conseguiam oferecer assistência médica de boa qualidade. Atendiam a domicílio aqueles que podiam pagar e serviam nos hospitais e enfermarias militares. No século XVI e XVII, o status dos médicos na colônia. Depois, como foi ficando, né, o status dele, médicos e cirurgiões e boticários diplomados eram minoria de uma grande comunidade terapêutica. Ocupando a ápice da pirâmide profissional, os médicos e os boticários concorriam entre si. O reconhecimento dos poucos médicos diplomados pela população era incipiente. A formação médica no Brasil. Por mais de 300 anos, Portugal não se interessou pelo processo da área da saúde na colônia. No final do século XVII, Portugal também não havia conseguido acompanhar a evolução médica em outros países da Europa. E em 1800, um edito real determinou que anualmente 4 estudantes brasileiros deveriam ser enviados para Coimbra para cursar medicina. Era onde tinha, né, a universidade, a faculdade lá. No século XVIII, aí agora a gente vai ver aí o que foi que teve também. No período colonial, inexistiam ações de saúde pública para o combate às epidemias e os médicos eram poucos. Dom João percebeu que os problemas sanitários multiplicavam-se na colônia. Uma das primeiras medidas de Dom João após a chegada à colônia foi criar um curso de formação de cirurgiões. Passou a ser necessária a abertura de escolas médicas, mas ainda com a chanceler expedida pela Universidade de Coimbra. Em 1808, em sua passagem por Salvador, Dom João fundou a Escola de Cirurgia da Bahia, sob a orientação de José Correia Picanço, cirurgião-mor, que acompanhava a família real. Aí a primeira escola foi fundada lá na Bahia, né? No século XVIII. No século XVI, a Imaculada da Misericórdia, a assistência médica como caridade. As ordens religiosas ou laicas tratavam os pobres, brancos, pobres, escravos e negros, forros, soldados, marinheiros, forasteiros e em estado de indigência recebiam assistência espiritual e médica nos hospitais da Imaculada da Misericórdia. As ordens dos beneditinos, carmelitas e franciscanos estabeleceram-se no Brasil. Seminários, pastorais, trabalhos caritativos para a cultura cristã, o bem-estar físico,
era secundário em relação à salvação espiritual. Então, as entidades religiosas, né, também contribuíram muito em questão aí da saúde. A Santa Casa de Misericórdia, no Brasil, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia surgiu ainda no período colonial, instalando-se em Santos desde 1542, sendo a primeira instituição hospitalar do país. Então, vamos dizer assim, o primeiro hospital do país foi esse aí, a Santa Casa de Misericórdia em Santos. Aqui tem a publicação em jornais, quando foi a inauguração, origem do dia do hospital. O dia do hospital é comemorado em 2 de julho, pois é a data da fundação da Santa Casa da Misericórdia. Olha aí, pessoal, como foi escolhida a data. Em São Paulo, em 1945, que é um dos maiores hospitais do Brasil. Aí, porque é em 2 de julho comemorado. Assistência médica como caridade. Hospitais de Santa Casa da Misericórdia, modesto em permanente estado de penúria, assistiam a uma população de indigentes e moribundos em 15 cidades brasileiras. Todas as Santa Casas da Misericórdia têm uma origem comum. A Casa de Lisboa, fundada em 1498. As Santa Casas sempre foram muito mais do que hospitais. Eram instituições caritativas e de acolhimento de desvalidos. Agora o nosso desafio. Durante a sua infância, houve alguma doença que se tornou epidemia na sua região em que você vivia? Qual era essa doença? Você foi vacinado contra ela? Essa pergunta tem lá no material de vocês também, lá na página, a partir da página 192. Pode acompanhar, responder no caderno, responder lá na atividade do livro e enviar para o professor. Pode seguir lá e responder. Tem essa pergunta no livro lá de vocês. E, galera, está fácil, né? Só uma perguntinha. O link da atividade é a nossa mensagem da semana. A vida é um desafio. É um constante ultrapassar de obstáculos, infinitas superações de fases. Viver é desafiar o mundo, é se desafiar. Viver é superar, se reerguer, aprender e esperar o melhor. Minha mensagem da semana para vocês, então, vão, né, ultrapassar aí os obstáculos da questão impedindo vocês. Não desanime. Sempre é momento de aprender, esperar o melhor. Ok, galera? Tenham todos uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.